Na área estrutural, cargas permanentes acidentais, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, Campus Aracaju. Então, lá na NBR 8681, ações de segurança nas estruturas, procedimento, define-se ações como sendo as causas que provocam esforços ou deformações nas estruturas. Daí a norma divide em três tipos de ações: ações permanentes, são as ações que ocorrem com valores constantes ou de pequena variação em torno de sua média, durante praticamente toda a vida da construção. Então, por exemplo, peso próprio, parede permanente, piso, equipamento fixo, revestimento e acabamento, proteção, recalques de apoio. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma foto da ponte Aracaju Barra, carga permanente e peso próprio, né, basicamente. E proteção também, porque os cabos são protendidos. Então, as ações variáveis são as ações que ocorrem com valores que apresentam variações significativas em torno de sua média durante a vida da construção. Então, exemplo, vento, variação de temperatura, equipamentos móveis, sobrecarga de ocupação, sismos. Então, aqui nessa ponte, poderia dizer que tem ações variáveis: o vento, variação de temperatura, por que não? E também os veículos seriam as ações variáveis. Também temos as ações excepcionais, são as ações que têm duração extremamente curta e muito baixa probabilidade de ocorrência durante a vida da construção, mas que devem ser consideradas nos projetos de determinadas estruturas. Aqui no caso da ponte, por exemplo, a ação excepcional seria esse caminhão bater no pilar. Então, exemplo, explosões, choques de veículos, incêndios, enchentes ou sismos excepcionais. Sobre cargas permanentes acidentais, mais especificamente quem fala sobre isso é a NBR 6120, Ações para o Cálculo de Estruturas de Edificações. Aqui a definição de ações são as causas que provocam esforços solicitantes que atuam sobre a estrutura capazes de produzir ou alterar as deformações ou o estado de tensão nos elementos estruturais. É uma definição bem parecida com o que é dito lá na 8681. É dito também aqui a definição de ações permanentes, variáveis e ações excepcionais, que é basicamente a mesma coisa da 8681, e ainda traz algumas outras definições, como ações características nominais, são as ações que não têm sua variabilidade adequadamente expressa por distribuições de probabilidade, sendo seus valores característicos substituídos por valores nominais, convenientemente escolhidos. Temos também as ações de construção. Lá no 8681 isso é trabalhado como se fosse um carregamento. Então, ações de construção são ações transitórias que são consideradas nas estruturas em que haja risco de ocorrência de estado limite durante a fase de construção. Temos também as ações dinâmicas, são as ações que provocam acelerações significativas dos elementos estruturais, ou seja, cuja forma de atuação não permite desconsiderar seus efeitos dinâmicos. Ações estáticas são ações que não provocam acelerações significativas dos elementos estruturais, ou seja, cuja forma de atuação permite desconsiderar seus efeitos dinâmicos. Só um parêntese aqui: ações dinâmicas, ações estáticas e ações variáveis também. A gente tem o vento como sendo uma ação variável. Daí o vento pode ser também uma ação dinâmica, se a estrutura tender a vibrar devido à ação do vento, como o vento pode ser uma ação estática se esse efeito não for relevante. Temos também as ações móveis, que são as ações variáveis que se deslocam relativamente à estrutura em que atuam, conservando-se a posição relativa das forças que a acompanham. Temos também as ações móveis, que são as ações variáveis que se deslocam relativamente à estrutura em que atuam, conservando-se a posição relativa das forças que a compõem. Nós vamos trabalhar também com esse termo de ações móveis. E, por fim, tem lá também a definição de carga, que é uma ação externa em virtude da gravidade. O foco aqui desse vídeo vai ser exatamente sobre esse tipo de ação. Então, as cargas permanentes. Lá na NBR 6120, é dito o valor do peso específico de vários materiais. Eu contei, deu mais de 60 materiais. E a gente sabe que peso específico é peso dividido por volume. Peso de uma determinada quantidade dividido aí pelo volume dessa quantidade. Então, digamos, por exemplo, que a gente tem uma laje e a gente quer calcular os efeitos devido ao peso próprio dessa laje. Para calcular a carga distribuída, por exemplo, a gente teria que essa carga distribuída seria
o peso específico do material que compõe a laje. Vamos dizer aqui que é de concreto, então o peso específico do concreto multiplicado aí pela espessura da laje. Como o peso específico é a unidade de peso por unidade de volume, quando eu multiplico aqui pela espessura, eu tenho agora unidade de peso por unidade de área. Então seria força dividido por área, quilonewton por metro quadrado, por exemplo. Digamos agora que essa laje está apoiada numa viga e a gente quer saber quanto da laje que está chegando nessa viga. Então a gente teria agora uma carga distribuída linearmente. E aí, para calcular a intensidade dessa carga, a gente teria agora peso específico multiplicado pela espessura da laje, multiplicado aí por um Lx, que seria essa dimensão aqui. Então, peso específico, novamente, peso por volume, multiplicado aqui por 2 comprimentos, a gente teria agora unidade de força dividido por comprimento, que é justamente uma carga distribuída linearmente. Por fim, se a gente considerar que a gente tem aqui agora um pilar e quer saber o valor dessa carga que está chegando nesse pilar, chegaria aqui como uma carga concentrada, e a intensidade da carga concentrada, peso específico, multiplicado basicamente pelo volume da laje. Então, a espessura da laje multiplicada pelas dimensões Lx e Ly. Ainda sobre cargas permanentes, a NBR 6120 também traz alguns casos onde as cargas são dadas já em carga dividido por área e carga linear. Então, aqui no caso tem uma alvenaria. Lá na NBR 6120 tem uma tabela especificamente sobre alvenarias. Então aqui tem, por exemplo, alvenaria estrutural de bloco de concreto vazado com espessura de 14 centímetros e espessura de revestimento por face de 1 centímetro. Ela diz aí que a carga seria de 2,3 kN por metro quadrado. Alternativamente ao que foi dito anteriormente, como é dado o peso específico do bloco, por exemplo. Eventualmente, se a gente quiser calcular uma carga de pressão, como a gente já viu lá em mecânica dos fluidos, por exemplo, ou em mecânica dos solos também, essa pressão seria peso específico multiplicado aí pela profundidade, e aí só é usar os pesos específicos que foram dados lá, como eu já falei anteriormente. Sobre as cargas variáveis, considere aí uma laje apoiada em uma viga que seja, e aqui eu tenho uma carga dita, né, como variável que vai estar atuando em cima dessa laje. Pergunta é qual seria o ambiente que vai estar suportando essa laje, se é uma sala, se é um banheiro, se é um quarto, se é uma academia, enfim, biblioteca, o que quer que seja. E aí a norma também diz, a NBR 6120, quais seriam os valores dessas cargas variáveis. Então aqui eu tenho, por exemplo, um local, balcões, sacadas, varandas e terraços. Se for numa residência, o valor da carga variável seria de 2,5 kN por metro quadrado. Não me deu trabalho aqui de colocar a tabela toda, mas a NBR 6120 traz aí quase 200 locais. Esqueci de dizer que a NBR 6120 foi recentemente atualizada. A última versão era lá da década de 80 e ela saiu de 6 páginas para quase 60 páginas. Então, aumentou bastante aí a descrição dos carregamentos. Outras cargas indicadas na NBR 6120: veículos, garagens e demais áreas de circulação, L-pontos, neve e granizo, empoçamento de água no telhado. Então tá bem detalhado agora a NBR 6120. Acho que vale a pena dar uma conferida lá. Outra norma aí que trata de carga, a NBR 7188, que trata especificamente da carga móvel rodoviária e de pedestres em pontes, viadutos, passarelas e outras estruturas. Então, a pergunta aí para reflexão, tem 3 vídeos indicados aí do YouTube. Não precisa assistir, só pelo título já dá para pegar a ideia. Então, questiono vocês aí qual seria a relação entre esses vídeos.